Boa noite. A gente começa o CNN Prime Time deste domingo destacando a declaração conjunta do BRICS, que foi divulgada já neste primeiro dia da cúpula dos chefes de Estado, que estão reunidos no Rio de Janeiro. O grupo reforçou a preocupação com os ataques de Israel contra Gaza, defendeu a criação de um Estado palestino, além do avanço rápido das negociações para um cessar-fogo. Também condenou os bombardeios israelenses e americanos contra instalações nucleares no Irã, agora no mês de junho. Segundo a declaração, as ofensivas militares representam uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Vocês veem em tela aí os destaques que a gente está trazendo aqui. Os líderes destacam também o risco crescente de uma guerra nuclear diante da escalada de conflitos ao redor do mundo. A declaração passou brevemente pela guerra da Ucrânia, mas os chefes de Estado do BRICS resolveram condenar os ataques ucranianos contra a Rússia. E sem citar o presidente Donald Trump, o BRICS também criticou as tarifas e o protecionismo comercial. Por fim, o bloco reafirmou o compromisso com a transição energética e defendeu uma governança da inteligência artificial que possa atender à necessidade de todos os países. Bem, a gente vai direto agora ao Rio de Janeiro conversar com o nosso diretor de jornalismo, Daniel Hittner, que está desde o primeiro dia, desde ontem já no Rio de Janeiro, acompanhando a cúpula do BRICS. Daniel, boa noite. O primeiro dia já tem uma declaração final. Por que essa antecipação, meu caro? Conta pra gente como foi esse primeiro dia da reunião com os chefes de Estado. Thaís, muito boa noite para você, boa noite a todos. Foi bem aqui, atrás de mim, aqui no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, que os líderes do BRICS se reuniram hoje ao longo do dia e anteciparam essa declaração. Finalmente foi possível obter um consenso. E é uma declaração, Thaís, você já fez um primeiro resumo ali, que pede a retirada imediata de tropas israelenses da faixa de Gaza, advoga por uma solução de dois estados, cita Israel 7 vezes ao longo da declaração, mas atenção porque houve ali um voto divergente do Irã que não concorda com essa solução de dois estados e defende ali uma Palestina que que ocupe todo o território ali daquela parte do Oriente Médio. O Irã, que protagonizou uma discussão muito intensa aqui às vésperas da reunião de líderes, quase melou a declaração final num impasse muito forte ali sobre os termos em que os países do BRICS condenam os ataques militares dos Estados Unidos em Israel. No final das contas, a gente teve aqui uma linguagem que repete muito uma nota divulgada 2 semanas atrás, quando já se falava em profundas preocupações com esses ataques a alvos militares e instalações nucleares no Irã, mas houve um aceno de última hora também ao Irã. Uma sutileza diplomática, aquele jogo de palavras ali que passa despercebido por muita gente, mas que é muito notado na diplomacia, porque eleva sutilmente o tom, adotando uma linguagem de que o BRICS condena as ações militares dos Estados Unidos e de Israel. Um trecho totalmente novo dessa declaração, que não constava de comunicados anteriores, por exemplo, da declaração de Kazan na Rússia no ano passado, é um alerta sobre os riscos crescentes de perigo e de uma guerra nuclear. Isso num momento de escalada do conflito no Oriente Médio e de uma prolongada guerra na Ucrânia. Não há nenhuma menção ou nenhuma condenação, muito menos à Rússia nesse conflito, mas existe ali menções específicas, por exemplo, a iniciativas que são condenadas veementemente da Ucrânia por ter bombardeado alvos civis na Rússia. Enquanto é importante se lembrar, o próprio líder russo, Vladimir Putin, tem uma condenação do Tribunal Penal Internacional justamente por ter
russificado, levado à deportação ilegal, sequestrado crianças ucranianas e tê-las levado para território russo. Foi nesse ambiente, cheio de dissensos, contradições e eu diria até falta de foco, Thaís, e aí eu digo o seguinte, a primeira declaração do BRICS era um comunicado muito curto, direto, de 16 palavras e, de 16 parágrafos e 977 palavras. O que saiu hoje foi um mastodonte prolixo, sem foco, 126 parágrafos e quase 17 mil palavras. Que loucura, Daniel. Agora, é uma ação contra eles próprios, né? Porque eles é que acabam comprometendo a relevância, o peso geopolítico do grupo, que o grupo tem a dizer. Quem precisa de 17 mil palavras para se posicionar, não se posiciona sobre nada, no final das contas, né, Daniel? Rapidamente. É curioso porque, no fundo, há menções importantes ali. Fala-se sobre protecionismo comercial, condena-se a ação protecionista do governo americano, de Donald Trump, sem referência direta à Casa Branca. Fala-se sobre a necessidade de uma governança da inteligência artificial, que é um assunto completamente novo nos fóruns internacionais, e o BRICS quer participar, é um assunto hoje discutido apenas no âmbito do G7 e da OCDE, o Clube de Países Ricos. Então, há pontos importantes, inclusive, da declaração, como a reforma da ONU. Mas a declaração se transforma também num grande arrazoado e, como eu disse, sem foco, em que se fala, inclusive, de assuntos completamente marginais. Premiação a jovens cientistas, ataques terroristas na Caxemira, comércio de diamantes. Então, isso contaminou, digamos, a declaração dos BRICS e hoje você tem, como eu disse, um grande mastodonte. Obrigada, Daniel. Parabéns pela cobertura, essa cobertura especial da CNN Brasil em peso no Rio de Janeiro, acompanhando esse encontro. Obrigada, meu caro. Até já.